Exatamente. Então, estamos conversando com o fisioterapeuta Eber Meirelles, já falando como é difícil a pronúncia, como é difícil essa área. Eu posso falar de fisioterapia urinária? Está errado o termo? Envolve, porque não é só a parte urinária que é tratada, tem outras disfunções que também são tratadas nessa especialidade. Então, estamos ao lado do Café Conectado. Trouxe como convidado também o Eber Meirelles. Bom dia, Eber, a todos que acompanham o programa Café Conectado. Bom dia, Jocirleide, bom dia a todos os internautas que nos prestigiam com a sua audiência através da TV Diário do Sertão, com o Café Conectado. Eber Rolim Meirelles, você tem clínica aqui em Cajazeiras? Você é cajazeirense, Eber? Sou cajazeirense, minha família toda é radicada aqui há muitos anos, a família Rolim com Meirelles, e eu atendo atualmente na clínica, na Policlínica, na Polisaúde, a Policlínica da família. Você é fisioterapeuta da Policlínica. É da Polisaúde. Policlínica da família, é a Polisaúde. Polisaúde. Aqui em Cajazeiras. Isso. Então, lá você trabalha com essa parte de fisioterapia urinária? Isso, lá nós trabalhamos tanto com a fisioterapia convencional, aqueles tratamentos de problemas ortopédicos, problemas, limitações pós-cirúrgicas de ortopedia, também a parte de atendimento a sequelados de AVC, ou seja, a fisioterapia tradicional, a convencional que a gente chama, e também a fisioterapia uroginecológica, que trata das disfunções da MAP, que a gente chama da musculatura do assoalho pélvico, que é que dá o comando de toda essa estrutura. Então, para ir mesmo para a parte prática, Eber, poderia-se falar que quando tem problemas de incontinência urinária, quando, por exemplo, uma pessoa idosa que tem que usar fralda, que tem que usar sonda, por exemplo, essa incontinência ela pode ser controlada, pode ser melhorada após essa fisioterapia? Sim, justamente a intenção do tratamento é essa. Assim, para que nós venhamos a entender melhor como funciona, o sistema urinário depende de um contexto geral, um bom funcionamento, uma integridade, tanto da parte encefálica, do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico tem que estar íntegro também, assim como musculatura, ligamentos, fáscias, tudo isso envolve o bom funcionamento da sinergia, que a gente chama, que é o controle alternado das contrações e dos relaxamentos que são necessários para que haja um bom controle vesical. Assim, por exemplo, para que o ouvinte possa entender melhor, quando o músculo da bexiga, o detrusor, ele está relaxado, ele está permitindo que a bexiga receba urina originária lá dos rins, pelo ureter. Então, ele relaxa e permite que ela se distenda e encha e receba aquela urina. Nesse momento, o esfíncter uretral, que é a musculatura que fecha o canal, que dá o controle para que a urina fique retida, então, nesse momento, o esfíncter tem que estar contraído, ou seja, um trabalha alternado ao outro. Quando um está contraído, o outro está relaxado e vice-versa. Quando a pessoa vai urinar, então o esfíncter uretral relaxa e o detrusor contrai para expulsar a urina. Então tem que haver essa sinergia, esse controle para que haja um bom funcionamento. Então o que é que pode causar uma disfunção nessa parte? Trazendo inclusive alterações sociais para a pessoa passa a ficar reclusa, evita de sair de casa, de ir à casa de um amigo, aí a uma igreja, aí a outro evento social, por conta do constrangimento. Isso pode desenvolver inclusive uma depressão e outros problemas psicológicos. Então envolve toda uma estrutura, inclusive a parte emocional da pessoa. Isso não só para os idosos ou quem é sequelado
de um acidente vascular, né, cerebral, mas também por uma infecção muito grande, alguém pode desenvolver uma incontinência também, precisar de uma fisioterapia? Pode sim. Além dos casos de acidentes, acontece com Acidentes pessoas traumáticos jovens, também, automobilísticos. justamente um trauma na coluna, por exemplo, pode romper o nervo pudendo, que é esse nervo que dá o controle vesical. Então, uma lesão nesse nervo periférico que sai da coluna, então pode alterar a função vesical. Assim como após a menopausa, a mulher, por uma queda hormonal, fator hormonal, diminui a força de contração da musculatura, também pode se alterar. Há casos também que atingem crianças, porque até os 5 anos de idade é considerado que a criança está em desenvolvimento do sistema. Isso. Você também trabalha nessa área, atende crianças também. Acima de 5 anos. Tem gente que passa sim, chega até os 10, até mais que isso. Né? Pois é, acima de 5 anos já é considerado patológico, ou seja, já merece tratamento. Até 5 anos é considerado normal. E haja colchão no sol, hein? Porque o sistema nervoso central, até os 5 anos, ele ainda está em desenvolvimento. Após os 5 anos, os pais já têm que estar ligados. Tem que procurar tratamento. O profissional, e o profissional seria você, o fisioterapeuta. Exatamente, e assim, nós dispomos, é bom até falar... E não é todo fisioterapeuta. Não, é necessário uma capacitação. E nós utilizamos, além de orientações quanto à ingestão de alguns alimentos que também estimulam a micção anormal. Nós orientamos na questão da ingesta desses alimentos, e dá algumas dicas. Também nós trabalhamos com a associação da respiração junto da contração e do relaxamento, o controle corporal estimulado nesse paciente. E nós trabalhamos também com a eletroterapia perineal, que é computadorizada, é um aparelho que... Você tem esse aparelho? Nós dispomos desse aparelho na policlínica, na Polissaúde. Inclusive, esse aparelho, ele emite impulsos elétricos controlados na frequência correta, que ele promove a contração do músculo e depois o relaxamento desse músculo, certo? Através de impulsos controlados pelo computador, ensinando a pessoa a retomar o seu controle vesical, porque é considerado normal que alguém urine cerca de 8 vezes ao dia. Aqueles que tomam o certo, os 2 litros? Os 2 litros diários, que é o recomendado para que não haja acúmulo de sais nos rins, provocando cálculos. Difícil que a gente encontre essa pessoa que toma realmente esses 2 litros por dia, né? Bom você até tocar nesse assunto, porque é um fator que atinge muito as mulheres. Por quê? Porque é até cultural que a mulher, por não saber se o banheiro da rodoviária, de um local qualquer, fora da casa dela, evita beber líquido para não ir. Justo. Então esse é um costume prático, cultural, que não é muito prático para a mulher, porque ela está forçando os rins dela. Então, por uma questão higiênica, que, claro, ela precisa se preocupar também, claro, com a higiene dela, mas por uma questão de higiene, ela se priva de estar ingerindo água, quer controlar a quantidade de micções através de cessar a ingesta de água, e não é por aí. O músculo detrusor da bexiga e a própria bexiga, ela é elástica. Ela necessita distender e depois contrair. É um mecanismo natural. Então, o que acontece se você... Esse controle, essa disfunção no descontrole, essa já começa quando você enche demais, fica difícil controlar já, né? Bem, fisiologicamente já fica difícil o controle. Tem um limite da sua distensão, claro. É até bom você falar nisso, porque assim, falando especificamente da incontinência urinária, existem vários tipos de incontinência. Tem a incontinência de esforço, que é a que atinge a maioria das pessoas, que é aquela que a pessoa, a pequenos esforços,
aos pequenos esforços, perde um pouco de urina, que é uma perca involuntária de urina, ao espirrar, por exemplo, ao sorrir. O sorrir deve relaxar bastante, porque tem gente que realmente, não é só um pouquinho não, viu? Tem muita gente que relaxa geral aí na hora de sorrir demais, perde aí o controle. É classificada como incontinência de esforço, quando perde ao sorrir, ao espirrar, ao subir uma escada, ao apanhar um peso. Então aumenta a pressão intra-abdominal e aí a musculatura está fraca e não resiste, e aí há perca de urina. Existe também a incontinência de urgência, que é justamente aquela que a pessoa não percebe os avisos iniciais de que precisa ir ao banheiro, e quando vem perceber o desejo, já está no último grau de distensão, já está provocando dor. E aí corre ao banheiro e não dá tempo chegar. E aí imagina o tamanho do constrangimento dessa pessoa. E existe também pessoas que desenvolvem os dois tipos na mesma pessoa. Tanto tem a de urgência como a de esforço. Ainda há também o caso do que atinge mais os idosos homens, que é o pós-PTR, que a gente chama. O que é isso? É pós a prostatectomia radical. Então, por uma questão de um câncer inicial que tinha lá na próstata, então foi necessário fazer a retirada, uma cirurgia para a retirada completa, ou seja, radical dessa próstata, que atinge esse corte cirúrgico, essa incisão cirúrgica, atinge esse nervo que controla o nervo pudendo. Então diminui o controle por conta dessa lesão que foi provocada, necessariamente, claro. Então o idoso que passou por essa cirurgia de próstata, um grande índice deles, mais de 60% de quem faz essa cirurgia, fica sem o controle vesical. E precisa da fisioterapia. Muitas vezes precisando usar fraldas, um constrangimento imenso no psicológico desse senhor, desse homem. Outros problemas de próstata também pode trazer? Fora a retirada da próstata, mas tipo assim, o caso mais grave de neoplasia mesmo, né? Câncer na próstata também pode causar incontinência? Pode sim, também uma simples inflamação que pode atingir o nervo. Então não chega assim nem ao último grau como foi colocado, mas uma inflamação, alteração qualquer na próstata também pode alterar a função urinária. Pode alterar sim. Então é bom que os idosos saibam que há tratamento e o índice de recuperação é alto também. Mais de 80% dos pacientes tratados voltam a ter o domínio sobre o seu controle vesical. Funciona como coadjuvante à medicação? Então, se funciona assim, os médicos também precisam saber a quem encaminhar. Então, o fisioterapeuta Eber, ele trabalha com essa parte de fisioterapia urinária, essa questão de incontinência especificamente. Então, os médicos também precisam saber que você está aí e tem todo o aparato para tratar como coadjuvante ao tratamento medicamentoso dele. Eu estive ultimamente com um dos médicos urologistas que atendem na Polisaúde e ele até me elogiou de nós estarmos dispondo a Cajazeiras e toda a região esse atendimento, porque ele me falou que trabalha na capital, ele trabalha em João Pessoa e mesmo em João Pessoa ele encontra dificuldades de fazer encaminhamento para tratamento específico por fisioterapeuta dessa área. Então, estamos nos colocando à disposição de todos. Quem passar por esse problema, fique tranquilo, procure atendimento. Também está o telefone aí, o WhatsApp, né? Isso aí é o meu. Mas aí tem o Eber também deixou o telefone de contato dele. E também quem precisar procura a Polisaúde para marcar com o fisioterapeuta Eber. Isso. Que também, por falar em comunidade, tem muita gente que é acamado, Eber. Né? Uma dificuldade enorme de se transportar até a Polisaúde, a Policlínica da Família. Esse atendimento também é a domicílio, acontece.
a avaliação, ao menos a avaliação é feita na residência? A avaliação pode ser feita na residência, porque mas... tem toda uma estrutura de equipamentos que fica Isso, na clínica. fica um pouco inviável estar atendendo em domicílio, porque, como eu falei, o equipamento de eletroterapia ele é computadorizado, ele é anexado ao computador, então tem toda uma estrutura de equipamentos, macas especiais que para poder fazer esse Então, esse para uma tratamento. avaliação inicial do caso, o Weber pode ir, sim. né, em casos específicos, né, de quem não tem a mobilidade. Tem algum caso a ser tratado que você acha mais complicado? Você falou em traumas, em lesões do nervo, né, que às vezes a pessoa fica tetraplégica. Isso. Paraplégica, que é da cintura para baixo, ou completamente. Tetraplégica ou quando atinge então, esses membros... casos que você tem que tratar, é mais complicado? É sim, assim, porque a lesão nervosa, a recuperação do nervo, a desinflamação do nervo, às vezes uma lesão parcial, não foi uma ruptura completa, mas é muito lento a recuperação do nervo em relação à recuperação tecidual de um músculo, por exemplo. O músculo se regenera bem mais rápido do que o nervo. Por exemplo, eu tenho até um paciente que está até daqui a pouco eu vou estar me deslocando para atendê-lo, em que ele sofreu um trauma automobilístico, ele de moto rompeu parte dos nervos da coluna dele, né? Então, nós temos que estar estimulando toda a musculatura através da eletroterapia, as contrações. E você faz aí as duas partes, tanto a fisioterapia para o movimento do corpo, como essa parte da incontinência. Isso mesmo, porque se nós não trabalharmos a musculatura, o músculo ele vai hipotrofiar. Em linguagem mais simples, atrofiar, ele vai morrer. Então, nós temos que estar estimulando o músculo, esperando a recuperação do nervo, para que o nervo retome a sua função. Então, tem que haver, a fisioterapia é um trabalho fundamental. Árduo e também leva tempo, né? Leva um certo tempo. Paciência. Leva sim. Então, que bom que trabalhar com essas duas coisas já, né? Você tem uma pessoa que está com problemas de mobilidade, já trabalha aí a mobilização, também a parte urinária de incontinência. E a parte motora também, né? Então, parabéns por sua capacitação, né? Obrigado. Foi bem propícia a escolha de trabalhar nesta área, que talvez muitas pessoas ainda em Cajazeiras, né, que você fala para eles, ainda não conhecem esse tipo de trabalho, é uma novidade para aqui, para a região, não é só para Cajazeiras, mas para toda a região que circunda a nossa cidade. Parabéns, viu, Heber? Se você quiser finalizar, quem quiser lhe encontrar na Polisaúde, é só profissional. Reforçar que quem desejar uma consulta, fazer alguma solicitação, algum atendimento até domiciliar, pode solicitar através do 3531-1938, que é o telefone da Polisaúde, a Policlínica da Família, onde nós dispomos o nosso atendimento da fisioterapia uroginecológica e terapias convencionais. Obrigado, bom dia a todos.